Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. A gente entende que no Velho Testamento a dispensação foi do Pai, né? A ação do Pai aqui na terra. Você vê o Senhor abrindo o Mar Vermelho, você vê o Senhor fazendo muitos milagres, muitos prodígios, muitos sinais aqui. Você vê o Senhor conduzindo o povo dele no deserto para a terra prometida, vencendo os inimigos. Você vê uma ação do Pai ali, a dispensação do Pai. É o período em que o Pai estava de uma forma bem objetiva, ativa, tendo uma ação. E aí você percebe que o Espírito Santo, ele tinha alguns momentos ali. Ele não estava aqui direto conosco. Pelo contrário, ele se apossava, era uma manifestação do Espírito Santo. Ele se apossava de Sansão, e Sansão, cheio do Espírito Santo, destruiu os inimigos. E de alguns homens, assim, de uma maneira específica, objetiva, o Espírito Santo via. No período em que Jesus esteve aqui na terra, foi a dispensação do Filho. Aí você percebe Jesus vivendo aqui no poder do Espírito Santo, sendo conduzido pelo Espírito Santo a ser tentado, mas você via que o que ele produzia, o que ele fazia aqui era no poder do Espírito Santo. E aí, Jesus morre, ele ressuscita e ele sobe, né? Mas antes disso, em João capítulo 14, versículo 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Bem, se ele iria enviar outro Consolador, significa que tinha um Consolador aqui na terra. E o Consolador era o próprio Jesus, o advogado. Jesus, ele estava cuidando, advogando as coisas relativas ao Pai, os interesses do Pai, ele estava cuidando aqui. Uma vez que ele ressuscita e ele sobe, ele envia outro Consolador. E agora o Espírito Santo, esse Espírito Santo da promessa, ele vem e agora para cuidar dos interesses do Filho aqui. E a pessoa do Espírito Santo, e eu falo pessoa, porque tem algumas características para você definir alguém como pessoa. Uma é ter sentimento, e a Bíblia fala que ele se entristece. A outra é vontade, e a gente sabe, em algum momento nas Escrituras você fala assim, o Espírito Santo falava assim, separai a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho designado. Então você vê que o Espírito Santo tem vontade. Então a gente não tem dúvida que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus. E nós estamos nessa dispensação. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo tem sido tão negligenciado por nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para sermos convencidos, precisa de uma ação do Espírito Santo. Para que a gente também compreenda as Escrituras, nós precisamos de uma ação do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo e ele nos lembraria de todas as coisas que Jesus havia dito. Então, se a gente pode lembrar alguma coisa, é por conta do Espírito Santo. Para sermos revelados de alguma coisa, nós precisamos da luz que o Espírito Santo joga em nosso coração para que a gente compreenda de verdade as coisas acerca de Deus. É o Espírito Santo. Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1, Paulo fala exatamente sobre isso, que nós precisamos que os nossos olhos do coração pudessem ser iluminados para que a gente compreendesse esse poder, o poder do Espírito Santo que foi capaz de ressuscitar Jesus dos mortos e o elevar e colocá-lo acima de todo principado e potestade e dar um nome que está acima de todo nome. Isso foi o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que nos conduz a viver uma vida em triunfo aqui nessa terra. A Bíblia fala que quando nós tivéssemos dificuldades e lutas, a Bíblia explica que o Espírito Santo é o que nos assiste. E assistir não fala de ver, mas de cooperar conosco, de estar junto.
E a gente percebe, de fato, a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Vou abrir aqui na 1 Coríntios, na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 2. Diz assim, entretanto, versículo 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aqui, Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele consegue esquadrinhar, escrutar, se aprofundar nas coisas de Deus. Aquilo que é mais profundo em Deus é o Espírito Santo que vai lá. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Então, assim como o Espírito do homem consegue identificar as coisas dos homens, assim também o Espírito de Deus consegue penetrar no coração do Pai. E ele diz assim, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece, ninguém, se não for revelado, consegue compreender as coisas de Deus. Por isso que é loucura um bando de gente largar tudo, largar sua vida secular e seguir a um Deus que a gente não vê. Mas por que a gente se mete como loucos atrás desse Deus aí? Porque um dia nós fomos iluminados, nós fomos revelados acerca do amor de Deus, da graça, da misericórdia, do perdão, da paternidade, da santidade. Nós fomos revelados acerca da nossa condição, da degradação, da perdição. Nós fomos revelados acerca do nosso destino, que seria um destino terrível, longe de Deus. Nós fomos revelados pelo Espírito Santo, de que nós fomos criados para o louvor da sua glória, fomos criados para que pudéssemos fazer parte de uma família, e nessa família, o nosso Pai é um Pai de amor. Tudo isso não foi adquirido por uma sabedoria humana, terrena, natural, diabólica, pelo contrário. Essa loucura toda foi discernida, foi trazida para nós, revelada pelo Espírito Santo para cada um de nós, até mesmo para crermos. No momento em que a pregação, a palavra viva de Deus bate nos nossos corações, o Espírito Santo joga a luz e nós, naquele momento, enxergamos a nossa total condição de degradação, de depravação, de distanciamento de Deus, e o Espírito Santo joga a luz nas nossas trevas e tudo muda, tudo se faz novo. Esse Espírito Santo é que nos faz andar em triunfo, nos faz enxergar tudo na nossa vida, as coisas boas, mas também nos faz enxergar também as raízes que estão tão profundas nos nossos corações que sequer enxergamos, e através dessas raízes muitas vezes nos distanciam de Deus, e o Espírito Santo precisa jogar luz nas nossas vidas. E à medida em que a gente recebe essa luz, o Espírito Santo joga a luz na palavra de Deus, e nós somos confrontados com essas verdades, nós temos a possibilidade de nos arrepender e de prosseguir na caminhada. É o Espírito Santo que nos convence quando a gente comete um erro. É o Espírito Santo que consegue penetrar no mais profundo dos nossos corações e apontar as raízes de amargura que estão lá dentro. Enfim, tanta coisa. Mas também é o Espírito Santo que nos mostra e revela como nós devemos ser gratos por tudo aquilo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas. Essa pessoa é tremenda. Se nós entendemos alguma coisa acerca de Deus, é porque existe
uma mente. E essa mente que consegue perscrutar as coisas profundas de Deus, ela nos revela. E na sequência do texto diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, se a gente conhece alguma coisa acerca do que Deus fez por nós, não foi através do espírito do homem ou qualquer outro tipo de sabedoria, mas é o Espírito Santo que nos faz revelar, que nos revela. A Bíblia fala exatamente isso, que esse mistério que esteve oculto, escondido ao longo de muitos e muitos anos, o Espírito Santo revelou isso a Paulo. Revelou acerca de Cristo. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não chegou no coração do homem. O homem não conseguia compreender, o Espírito Santo revelou isso para Paulo. Isso deveria nos constranger, nos deixar completamente apaixonados pelo Senhor, por entender esse tão grande amor, tão grande salvação. Nesse período que Paulo foi revelado, e ele expôs isso para a gente, essa sabedoria maravilhosa, e a gente, quando observa o plano de salvação de Deus tão conectado, tão perfeito, sem nenhuma falha, não há remendos, não há puxadinhos, pelo contrário, um plano já idealizado antes da criação do mundo, e o Espírito Santo estava lá, na criação, dando forma, o plano de Deus sendo desenvolvido pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito também estava lá. Para quando chegasse no momento dele ter a sua atuação, ele pudesse revelar para todos nós essa grandeza. E a Bíblia diz também que a vida eterna é essa, que para que conheçam a Ti, o único Deus, e a Cristo, a quem foi enviado. Para conhecer Deus, nós precisamos ser revelados. Para ter intimidade com Deus, precisamos ser revelados. E o Espírito Santo, ele se ocupa disso. Ele se ocupa de revelar os planos de Deus, os intentos do coração do Pai, os projetos do Senhor para toda a nossa vida. Então, é muito importante a nossa conexão com o Espírito Santo. E ele segue dizendo aqui no versículo 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tudo é espiritual para quem é espiritual. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. É loucura. É por isso que Deus escolheu homens e mulheres assim como nós, sem muita sabedoria talvez, sem tanta cultura, alguns mais, outros menos, mas a gente sabe aqui no mundo natural quantos homens sábios, cultos, mas por mais que eles sejam sábios, consigam fazer grandes feitos, inventar grandes coisas, ele não consegue discernir Deus, ele não consegue entender as coisas de Deus. Há poucos dias eu li acerca de um filósofo, Olavo de Carvalho, ele falando acerca, ele desafiando pelo menos 1000 pastores, que o texto que ele havia escrito, ele gostaria de saber se, aliás, ele duvidou que poderiam rechaçar aquilo que ele havia escrito. E aí, quando eu comecei a ver os argumentos que ele estabeleceu para tentar derrubar os 1000 pastores, eu confesso para vocês que o mais simples dos cristãos era suficiente para quebrar os argumentos dele. Por quê? Porque ele não discerne as coisas espirituais, não tem compreensão e entendimento. Cada argumento fútil, vã, distante da sabedoria de Deus. E é por isso que nós não nos ocupamos em ser sábios para esse mundo, mas nos ocupamos em ser sábio em Cristo Jesus. É por isso que o que tem que ocupar a nossa mente é a palavra de Deus, porque além de ser loucura para o homem, é capaz de nos projetar para a vida eterna, porque o Espírito Santo é que nos lança. Então a gente não pode perder muito tempo com as coisas dessa vida. Eu sempre li muito e lia muito livro secular. Mas muito mesmo. Aos meus 18 anos eu não tenho, já aí há
já não lembro a quantidade de livros que eu li acerca de vários escritores seculares assim. Depois eu percebi que o tempo que eu estava gastando com essas literaturas, ela produzia até conhecimento, mas não conseguia produzir na minha vida nenhum conhecimento que me gerasse, me levasse, me introduzisse mais em Deus ou ainda para a eternidade. Pelo contrário, eu li alguns autores que eram extremamente melancólicos, depressivos, e eu saía depois da leitura depressivo e melancólico. Eu falei, meu Deus, eu li alguns que eram oprimidos e eu saía depois da leitura oprimido. Mas quando você lê as Escrituras, o Espírito Santo joga a luz, você sai renovado, fortalecido, edificado, conhecendo mais ao Senhor, mais admirado dEle, porque o Espírito Santo vai gerando vida, vai nos fazer conhecer mais e mais o Senhor. E quanto mais você conhece o Senhor, mais intimidade que você tem, e quanto mais intimidade você mais quer intimidade, e assim esse processo te deixa louco por Jesus. Se nós entendêssemos de fato quem é essa pessoa, nós estaríamos muito mais envolvidos. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos aponta para Cristo. Ele cuidaria das coisas de Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso consolador. Tudo aponta para Jesus. Então, quanto mais intimidade que nós buscamos em ter com o Espírito Santo, mais Jesus será formado dentro de nós. Mais Ele glorificará Jesus. E esse é o objetivo, é glorificar Jesus, apresentar Jesus perfeito, mostrar quem é a pessoa de Jesus, o que Ele fez por nós, o seu sacrifício, apontar tudo isso, também falar e nos revelar acerca de nós mesmos, da nossa condição e no nosso dia a dia. Então, cada dia mais nós precisamos disso. E a sequência do texto diz assim, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem foi que conheceu a mente do Senhor? Quem? O único que conhece a mente do Senhor é o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é a mente de Cristo. E essa mente de Cristo, quando o Cristo falou assim, eu não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, e Ele estará em vocês e entre nós. Então, significa que nós temos hoje a manifestação do Espírito Santo entre nós, mas também temos a manifestação do Espírito Santo dentro de nós. Sabe o que significa? Que eu e você temos a mente de Cristo dentro de nós. E se a Bíblia fala que a mente de Cristo, que é o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus e faz com que a gente consiga discernir os pensamentos de Deus, significa dizer que quanto mais eu tenho intimidade com o Espírito Santo, mais eu vou conhecer os planos e os projetos de Deus. Isso é loucura, gente. Isso é tremendo. Você imagina Deus, o Criador de todas as coisas. Conhecer um pouco de Deus já é maravilhoso. Mas tendo o Espírito Santo, a gente pode conhecê-lo, porque ele é uma fonte que não se esgota. Então, quanto mais nós buscamos conhecer o Senhor, mais o Espírito Santo terá prazer de revelar Deus para nós. Negligenciar isso é perder a oportunidade de conhecer Deus. É perder a oportunidade de conhecer as verdades acerca de Deus e as verdades acerca de cada um de nós. Eu preciso me conhecer mais. Mas como é que eu posso me conhecer se enganoso é o coração do homem? Perverso. Mas quando o Espírito Santo começa a jogar luz dentro de mim, ele faz com que eu consiga compreender e me compreender as minhas motivações e as minhas intenções. E quanto mais eu me conheço, mais eu tenho possibilidade de me arrepender, de ser transformado de glória em glória, até alcançar a imagem de Jesus. É o Espírito Santo que trabalha em mim e trabalha em você para que alcancemos a estatura de varão perfeito. É Ele que trabalha. Todos os dias Ele trabalha. Ele fala conosco, Ele ministra, Ele aponta para as Escrituras e na Escritura Ele revela o amor de Deus para as nossas vidas. E quanto mais eu pratico, e Ele nos capacita, porque é Ele que opera em nós tanto querer quanto realizar, e quanto mais nós praticamos a palavra, conduzida pelo Espírito Santo na nossa vida,
mais nos pareceremos com o Senhor Jesus. Quantos problemas, às vezes, a gente está passando na vida, mas não consegue orar a Jesus: Senhor, que o Teu Espírito Santo me traga direção, me ajuda. Espírito Santo, fala comigo, me diz o que eu tenho que fazer, promove alguma coisa na minha vida. Me tira desse atropelo. Eu me meti nesse buraco, nesse negócio, ou então alguém me meteu nesse negócio e eu não consigo sair, mas eu preciso de discernimento espiritual. E o problema é que, às vezes, a gente não tem discernimento espiritual e começa a agir na carne, na força, dando jeito, dando solução para tudo, sem querer e sem conseguir alcançar o que Deus quer através daquela situação. E nós precisamos discernir, entender, ouvir a voz do Espírito Santo, falando para a gente, nos apontando a direção, o caminho, nos revelando, mostrando o que o Pai deseja com toda aquela situação. E seguimos a nossa vida dando cabeçada atrás de cabeçada. Às vezes o céu parece de bronze, as nossas orações não alcançam o coração do Senhor, mas às vezes é porque nós não dependemos do Senhor. E nos metemos em tanta confusão. E nós precisamos de verdade, querido, eu quero trazer esse ponto, que nós precisamos de verdade viver um tempo com mais sensibilidade acerca do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá poder para o desempenho de uma obra. É maravilhoso quando a gente sai para fazer a obra conduzido pelo Espírito Santo. Às vezes a gente está em plena mobilização de conduzir a igreja para a rua, para as famílias, para os parentes, para os vizinhos. E a gente pode seguir fazendo porque estamos sendo enviados pelos pastores. A outra coisa é quando a gente compreende essa necessidade. E além de ser enviado, nós buscamos a direção do Espírito Santo. É maravilhoso. Porque sem a direção do Espírito Santo, Jesus não curaria apenas um, quando ele chegou e viu um coxo querendo entrar nas águas, quando o anjo passasse naquele horário. Havia uma fila interminável de pessoas querendo ser curadas. Jesus desce e cura apenas um. Eu confesso para você que se eu tivesse esse poder, eu curaria a todos. Seria um avivamento. Mas alguém que é conduzido pelo Espírito Santo, ele vai lá e só cura aquilo que o Pai mandou. E esse Jesus que estava ali, que era o consolador, que era o advogado, que cuidava daquelas pessoas, daqueles discípulos, ele morre e, consequentemente, o coração desses homens eles perderam a esperança, perderam, de fato, a clareza. Eles até achavam, não era aquele que seria o Salvador de Israel, nós achávamos e pensávamos que ele seria o Salvador de Israel, e ele morreu. Sem o consolo, gera em nós um desespero. Sem o consolo do Espírito Santo, nós passamos por tribulações e iremos amargar por isso. E o papel de Jesus, um deles era ser o consolador daqueles homens. E aí já não estava mais aquele que consolava ali entre eles. Mas eles vislumbraram, e a esperança renasceu no coração daqueles homens quando, ao terceiro dia, eles conseguiram olhar para o Consolador novamente. Reacendeu a esperança, a alegria deles verem que Jesus estava vivo. Mas passado alguns dias, esse mesmo Consolador começa a subir diante deles. E isso, com certeza, deixou aflito aqueles homens, porque eles ficaram olhando para o alto. O anjo teve que interceder e dizer assim: varões, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, que está subindo, ele vai voltar. Porque eu fico imaginando, na perspectiva dos discípulos, olhando Jesus, o Consolador, indo embora. E agora? Está indo embora de novo? Ele já morreu uma vez, agora ele está indo embora. Mas eles não lembraram, pelo menos eu penso, de que Jesus havia prometido que eles não ficariam órfãos, que o Espírito Santo seria enviado. E tanto é que ele mandou a guarda em Jerusalém,
até que sejais revestido de poder. Passados dias, eles estavam reunidos e o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa, e foram cheios do Espírito Santo, cheios de poder, falaram em outras línguas, aquele mover que vocês já sabem, e Pedro, pelo Espírito Santo já, cheio do poder de Deus, abriu a sua boca e, conduzido pelo Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram, logo depois mais 2.000 se converteram, e eles saíram pregando, curando, cheios da graça e do poder do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo que mora em nós, que atua em nós e está entre nós, que nós precisamos fazer uso, nos apropriarmos dessas verdades e viver no poder do Espírito Santo. Mas para isso tem um preço a ser pago, para sermos conduzidos pelo Espírito Santo. É mergulhar em Deus. É ter intimidade com o Senhor, buscando que Ele revele, nos revele a mente do Pai. Talvez seja um dos nossos grandes erros de estarmos ocupados e atarefados com muitas coisas. É por isso que nós negligenciamos tanto essa pessoa. Porque não nos sobra tempo. Mas a gente entende e deveríamos entender que quanto mais estivermos buscando a intimidade com o Espírito Santo, mais de Deus, mais do Senhor Jesus será revelado para nós. Mais das intenções do coração de Deus serão reveladas para nós. E mais de nós mesmos será revelado para nós mesmos, a fim de que a gente viva uma vida que agrade a Deus. Quer conhecer mais a Cristo? Se envolva mais com o Espírito Santo. Quer entender mais a mente de Cristo? E essa mente de Cristo, que é o Espírito Santo, mora em nós. Tenha intimidade com Ele. Busque essa presença, essa conversa no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando você abrir as Escrituras, lê o primeiro texto e diz assim: Senhor, me revela. Que Teu Espírito Santo me revele acerca do que Ele quer dizer isso para a minha vida. O que o Senhor quer alcançar? Quando você passar por alguma dificuldade na sua vida, não sai por aí tentando sair da situação simplesmente não. Você procura, pede ao Senhor Jesus que o Espírito Santo te revele o motivo pelo qual você está vivendo. Por que alguém se levantou contra você? Fala com o Senhor Jesus, diz: Senhor, que o Teu Espírito Santo me revele o que o Senhor quer alcançar. Por que essa pessoa está se levantando? Eu não fiz nada. Ou se eu fiz, o que o Senhor quer alcançar? Por que essa enfermidade surgiu? Por que algumas coisas estão se levantando contra mim? O Senhor não tem prazer nessas coisas, pelo contrário, tudo que Deus faz, Ele tem propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você vai ter que pensar da seguinte maneira: eu amo ao Senhor, e se eu amo ao Senhor, eu estou vivendo esse momento, é porque o Senhor tem propósito nesse negócio. Me revela, Espírito Santo. Mostra, me faz discernir. E a proposta também do Espírito Santo é trabalhar na minha vida e trabalhar na sua vida, para que a gente alcance a estatura de Cristo. E Ele não vai desistir de mim, não vai desistir de vocês. Ele não vai, porque Ele nos ama. E o Espírito Santo, Ele tem essa prerrogativa, e tem essa proposta e essa tarefa de nos convencer, de nos conduzir ao arrependimento, de nos levar à estatura de Cristo, a nos fazer maduro. Portanto, precisamos ser espirituais, precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, praticando e vivendo. E quanto mais nós praticamos a palavra de Cristo, quanto mais essa palavra temos contato com a doutrina de Cristo e praticamos, mais o Espírito Santo vai gerar vida em nós. E eu encerro dizendo o seguinte: a palavra e a promessa de Jesus, quando Ele disse assim: a vida eterna é essa, que conheça a Ti, o único Deus, e a Cristo a quem Ele enviou. Para conhecer a Deus, eu preciso da mente de Cristo. E a mente de Cristo é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo mora em mim.